Olá pessoal, professor Nando aqui trazendo para você aqui uma correção extraoficial do Exame Nacional do Ensino Médio. Para quem fez aí, eu vou fazer uma análise aqui, uma correção das questões relacionadas à disciplina de Ciências Humanas, Geografia. Vou pegar as principais matérias, as principais questões que estão muito vinculadas ao ensino da geografia e trazer aqui para você as respostas do gabarito extraoficial, que provavelmente vai ser o gabarito oficial. Então, estou aqui com a prova azul, caderno de questões, e eu já marquei as questões. Vou botar aqui na página 20. Deixa eu ver se é 23, acho que foi 23 aqui. E eu marquei, ó, a questão 60 é uma questão muito parecida com geografia, apesar que pode ser também parecida com história. Às vezes as questões de geografia, algumas são totalmente características assim da geografia, outras não, outras são muito parecidas com história, por exemplo, ou sociologia. Mas algumas têm características essencialmente da geografia, quando trata de indústria, quando trata de capitalismo, porque a geografia trata desses temas. Então aqui, ó, só para você conhecer, eu coloquei aqui a 60, eu marquei a 60, marquei aqui a 63, marquei aqui a 66, a 68, a 67, são muito parecidas com a matéria geografia, 69, 71, 70, 73... Ver o que mais aqui. Aqui tem umas questões muito parecidas com arte. Aí eu coloquei aqui a questão 83, que também é muito parecida com a área de geografia. E algumas, como por exemplo a 86, ó, elas são puramente geográficas. Ela apresenta até mapas ali e tudo mais. Algumas, essa aqui, a 84, também é muito característica. A questão 89, a 90. E aí a gente vai começar aqui de baixo para cima, da última para as primeiras ali que eu marquei. Então aqui eu vou começar com a questão 90. Ó. A questão 90, ela traz o seguinte texto que a gente pode fazer uma leitura e rapidamente concluir. Eu vou ser rápido porque você que está querendo essa correção certamente fez a prova aí, só está querendo ver se tem uma chance de você ter acertado essas questões. Então não vou ficar me demorando muito. A questão traz isso aqui, ó, o texto que diz assim: uma fábrica na qual os operários fossem efetiva e integralmente simples peças. Começou a falhar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, uma fábrica na qual os operários fossem simples e efetiva e integralmente simples peças de máquinas, executando cegamente as ordens na direção, pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição da atividade propriamente humana de seus subjugados. Ao mesmo tempo, tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Então, está trazendo aqui um texto de A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982. Então, o texto apresenta uma contradição interna do capitalismo, que é caracterizada pelo quê? A obsolescência associada ao uso da tecnologia. Não tem nada disso relacionado aqui no texto, né? Obsolescência é algo que já entrou em um envelhecimento e não tem nada relacionado a isso aqui, relacionado também à tecnologia. Está falando da fábrica, dos funcionários, da contribuição dos funcionários para o funcionamento da fábrica. Sem isso, o capitalismo não funcionaria. E aí a B vem dizendo assim: orientação voltada para a administração de conflitos. Também não tem nada relacionado. Agora a outra diz o seguinte, ó, alienação decorrente da organização do trabalho. O que é alienação? É estar fora daquele contexto dos assuntos que se querem tratar, né? Então, por exemplo, os funcionários estão ali na fábrica e eles estão alienados do produto final. Mas ainda assim, eles se organizam e contribuem para que aquilo funcione. Afinal, eles são beneficiados de alguma forma também. Então aqui, essa questão aqui, ó, o gabarito extraoficial, ele está mais vinculado
a essa questão C aqui, a essa alienação, do que, por exemplo, as outras, que diz também assim, ó, que diz assim, isonomia remanescente da geração das riquezas, ou produtividade vinculada ao fortalecimento da economia. Tem nada disso aqui, né? Tem mais relacionado aqui a isso mesmo, a alienação decorrente da organização do trabalho. Por quê? Porque uma fábrica na qual os funcionários fossem, vou grifar aqui, uma fábrica na qual os funcionários fossem efetiva e integralmente simples, peças de máquinas executando cegamente as ordens da direção, pararia em 15 minutos. Ele afirma isso, né? Aí ele vem e diz o seguinte: o capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana de seus subjugados, que, ao mesmo tempo, tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Ou seja, os trabalhadores eles são desumanizados, porque eles são tratados como máquinas também, e mesmo assim os trabalhadores eles continuam contribuindo com tudo isso, com esse funcionamento dessas fábricas. Eles continuam sendo obedientes, mas eles ainda assim usam a sua inteligência para fazer aquilo funcionar. Então, de qualquer maneira, as questões outras elas não estão bem adequadas. Essa também, a C, ela não é bem clara. Portanto, a gente ficou com a menos ruim das respostas, que foi essa letra C. Vamos para a questão aqui, ó, a questão 89, que diz o seguinte: ó, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, da ONU, junto com a Assembleia Geral, um dos principais órgãos. Não está dando certo usar esse negócio aqui. É um dos principais órgãos na tomada de decisões dentro da entidade. Então, o Conselho ele lida com questões de segurança e paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros à Assembleia Geral e aprova mudanças na Carta das Nações Unidas. Na Carta das Nações Unidas. 5 dos 15 membros são permanentes. 5 dos 15 membros são permanentes e podem vetar resoluções. São aqueles países mais poderosos, né? 261 vezes até 2020. Ó, 5 desses membros, eles são permanentes e eles podem vetar resoluções. O que ocorreu 261 vezes até 2020. O que fica claro? Fica claro que os países que fazem parte da ONU, eles estão em pé de desigualdade, né? Porque 5 deles, 5 dos 15 membros são permanentes e podem vetar resoluções. E eles fizeram isso. Quantas vezes? 261 vezes até 2020. Quando você vai aqui para as respostas, para a pergunta, a composição e o funcionamento do organismo internacional, ou seja, da ONU, apresentados revelam as seguintes características das relações internacionais entre os países membros. Igualdade militar, não falou nada de militar. Portanto, essa aqui tem nada a ver. Assimetria política. O que é assimetria política? Você tem a simetria, que é igual, como se fosse igual, a comparação é de algo que é igual, né? E você tem assimetria. O que é assimetria? É quando está desigual. Está desigual. Então, obviamente, a resposta só pode ser letra B. Por quê? Porque eles estão em pé de desigualdade. O funcionamento desse órgão da ONU, ele tem lá membros, 5 membros, dos quais 5 dos 15 membros são permanentes e podem vetar resoluções. Então, 5 dos 15 são permanentes, ou seja, 10 não são. E aí eles podem vetar resoluções, e eles fizeram isso 261 vezes em 2020. Então, é uma assimetria política, uma desigualdade.
né, entre os membros ali do Conselho da ONU. Aí assim, consenso não é consenso multipolar, né? Não tem nada a ver com consenso, pelo contrário, aqui tem um dissenso. Aqui nós temos também equilíbrio estratégico, não está falando disso também. Soberania compartilhada também não está falando disso. Só pode ser assimetria política, porque tem tudo a ver tanto com o enunciado quanto com o texto que ele trouxe para ilustrar ali o que queria perguntar, né? Espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, você vai aí no comentário e comenta, e eu vou comentar novamente para que fique mais claro ainda para você, tá? Na questão 89, ele trouxe o seguinte, ó, texto 1. Veja que ele está chamando de texto a foto, né? Essa foto, as fotos em uma prova, elas são como se fossem textos. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma leitura desse conteúdo para que você possa responder. Então a foto aqui, ó, em 2001, ó, isso aqui é onde? Dubai, país lá nos Emirados Árabes, né? No ano de 2000. Aí você tem aqui Dubai, ó, o tamanho de Dubai aqui, a cidade como é que tá, apresenta aqui então a cidade, apresenta aqui é o mar, aqui é o deserto, aqui é a cidade. Aí essa foto foi em 2000. Aí em 2020, ó, Dubai novamente. Aí você vai ver que vai surgindo coisas no mar que não tinha, ó. Surge essa ilha, surge também essas palmeiras aqui, ó, que são enormes, né? Essa foto aqui está tirada a 20 km de altura, ó. 20 km, você vai ver por aqui, 20 km. É uma foto que foi tirada a 20 km de altura. Então essas palmeiras aqui, isso aqui tem 20 km, isso aqui pelo menos tem uns 5 km, né? Uns 5 km aqui, pelo tamanho disso aqui, 5 ou mais. 5 ou mais quilômetros essas palmeiras têm. Elas são grandes, não dá pra gente ter uma noção delas, porque tá bem do alto, né? 20 km de altura. Então é uma comparação, né? Aí ele vai perguntar isso aqui, ó. A comparação entre as imagens de satélite indica a ocorrência de um processo de... Que processo ocorreu? Conservação de lugares afetivos? Tá falando nada de lugares afetivos, tá falando nada do lugar, não tem conservação, pelo contrário, tem uma alteração, então não pode ser essa, né? Aumento das áreas desertificadas também não pode ser. Por quê? Porque não tem um aumento das áreas desertificadas, né? O que a gente vê nessas duas imagens é um aumento da cidade. A cidade vai aumentar bastante, ó, para essas áreas aqui, vai aumentar até para o mar. Ela vai avançar com essas palmeiras até para o mar, né? Essas palmeiras têm um tamanho aí de 5 km e vai surgindo outras ilhas também. E aí, olha, quando a gente olha aqui, é isso que aconteceu, né? Se comparando as duas imagens. Então aqui, redefinição de fronteiras nacionais, tem nada disso de fronteiras aqui. Isso aqui é a cidade de Dubai, dentro dos Emirados Árabes Unidos, é um país, tem nada disso, né? Artificialização do espaço geográfico, só pode ser essa aqui. Por quê? Porque, ó, as palmeiras não são naturais, isso aqui é algo artificial. Então só pode ser essa resposta aqui, resposta D, artificialização do espaço geográfico. Mudança, a L diz assim, mudança da dinâmica macroclimática. Não dá para a gente concluir que tem uma mudança da dinâmica macroclimática. Dá para a gente concluir isso aqui? Não dá, porque aqui não apresentou nenhuma alteração climática aqui. Tá a mesma coisa, o que a gente vê é um desenvolvimento artificial provocado pelos seres humanos, né? E aí isso fica bem claro aí na imagem. Então é isso aí. Resposta letra D da 86. Vamos aqui para essa 84, ó. A 84 a gente tem dois textos, né? Tem o texto 1, tem o texto 2. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aqui nesse enunciado, ó. Como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para... Aí a gente vai ter que dar uma lida no texto para entender do que ele está falando aí, né? Então ele diz assim, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Então ele está falando assim, ó. O bafurinho, conhecido nas cidades por tec-tec, chama-se, nos recônditos da Amazônia, regatão. Em lugar de transportar nas costas o mundo de miudezas, transporta-o no bojo da gaiola que desloca 2, 3, 4 toneladas.
dividido em seções de secos e molhados, e é movido por remo de faia, cortando comunidades e matas da Amazônia nos rios dentro das gaiolas. Riscadas de prateleiras encontram-se os artigos mais díspares, que vão da agulha à espingarda, do lenço ao cobertor, da chibata à escova de dente. E aí está falando aqui nesse texto que foi escrito em 1936 na planície amazônica. Isso é um texto aí antigo, né? Adaptado aqui para trazer para essa prova. Então aqui está falando certamente de algum tipo de veículo que leva coisas ali para o interior da Amazônia e vai levando para as cidades, né? Que eles chamam de regatão. Vamos dar uma buscada aqui rápida na internet para que a gente possa ver ou visualizar esse tal de regatão, né? Vamos dar aqui uma buscada e a gente vai entrar aqui, ó, em imagens. Vamos ver. Já vi que apareceu uma roupa de mulher aqui, né? Regatão. Aqui, deve estar aparecendo aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, regatão Amazônia. Vamos botar Amazônia, senão ele vai aparecer uma roupa. Tem nada a ver com a roupa regata, né? Tem a ver com esse barco, tá vendo? Que chama regatão. E ele que leva, vai passando de cidade em cidades e tal. E foi isso que a prova trouxe aqui para você, ó. Aí ela trouxe a seguinte informação. No texto 2 ela diz o seguinte, ó. No século XIX, o comércio dos regatões era feito então com base em relações tecidas com quilombolas, pequenos produtores, comerciantes, locais indígenas, constituindo relação comercial alternativa ao abastecimento da população. Então aí, dois textos que ele trouxe de dois momentos, né? Um de 2014 e um de 1936, e ele faz a pergunta, né? Como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para quê? A organização das rotas de fuga. Não tem nada a ver com rotas de fuga, né? Tem a ver com comércio, né? Criação de postos de trabalhos nos seringais nortistas, divulgação de receitas de fármacos, construção das redes de sociabilidade no interior brasileiro ou ampliação dos ambientes de lazer dos territórios autóctones. Então, quando a gente vai olhar aqui, a gente vê o seguinte, ó, que é mais uma questão da construção, né, da rede de sociabilidade no interior brasileiro. Letra D. Porque divulgação de receitas dos fármacos nas zonas ribeirinhas, o texto não traz nada sobre isso. A criação de postos de trabalho também não traz nada sobre isso. A ampliação de ambientes de lazer também não fala nada sobre isso. O que fala é que esses regatões, eles, inclusive no texto 2 deixa bem claro, né? Diz assim, ó. Então, com base em relações tecidas com quilombolas, pequenos produtores, comerciantes locais e indígenas, construindo relação comercial alternativa ao abastecimento da população. Então, o regatão ele levava ali mantimentos, passava de cidade em cidades e ainda assim construía também uma rede de relações. Por quê? Porque essas pessoas, todas elas, os indígenas, os quilombolas, os comerciantes, eles vinham, andavam por ele e levavam suas mercadorias por ali. É uma questão difícil? Talvez seja para você ler assim, tirar uma conclusão, juntar os dois textos, mas não vejo um grau de dificuldade muito alto não nessa questão aí. Então veja, a gente está respondendo aqui questões relacionadas à geografia e aí vamos para a questão agora 83, né? Estou respondendo só aquelas relacionadas à geografia. Na 83, a pergunta é: no texto, a cartografia é apresentada como um instrumento usado essencialmente para... O que é cartografia? Cartografia é a ciência que estuda os mapas,
Os mapas eles são importantes porque eles são uma representação do espaço, seja de um país, do mundo, de uma cidade, de um bairro, de alguma área específica. A cartografia ela vai fazer uma leitura desses locais e apresentar, portanto, uma representação que vai ser usada para diversas finalidades, desde finalidades médicas, educacionais, de análise de terreno ou climática, enfim, que seja, né? Então, basicamente, está falando disso. Olha, ele está falando que a cartografia é apresentada como um instrumento usado essencialmente para. Aí a gente tem que olhar o seguinte aqui, ó. A gente tem que olhar o seguinte, ó. A gente tem que olhar o texto, né? A finalidade mais marcante em toda a história dos mapas, desde seu início, teria sido a de estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço da dominação, do poder. Então os mapas eles sempre tiveram ligados aqui. Lá no início nos primórdios da sociedade humana, os mapas eles eram criados para os governos, os estados. E dali era que o Estado gerenciava a sociedade, né? Direcionava os recursos. E isso é feito até hoje. Então, é a serviço do poder, né? A serviço principalmente do poder. Sempre registraram o que mais interessava a uma minoria. Então, assim, os poderosos, eles colocavam no mapa o que ele queria. Eles manipulavam o terreno. Você vê que tem até aquela história do traçado de Tordesilhas, né? Que o rei de Portugal e o rei da Espanha entram em um acordo e eles criam uma linha imaginária que a oeste as terras seriam da Espanha e a leste as terras seriam do rei de Portugal. E isso durou alguns séculos. E então os poderosos sempre fizeram isso, eles sempre instituíram as fronteiras e determinaram o que pertencia a um ou a outro grupo, né? Então, sempre foi assim. A cartografia sempre foi usada como um instrumento de poder, né? Registravam o quê? O que mais interessava a uma minoria. Fato este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles. Então, cartografia temática, mapa e geografia e cartografia temática. O texto pergunta aqui, ó, diz o seguinte, a pergunta no texto, a cartografia é apresentada como um instrumento essencialmente para quê? Para a preservação dos espaços naturais? Claro que não, né? Nunca a cartografia foi usada assim para preservação. Claro que hoje usa-se a cartografia para determinar as áreas que têm reservas ambientais e tudo mais, mas não é o que está se dizendo aqui no texto, né? Na B diz assim, emancipação de sujeitos marginais. Nada a ver, né? Nada a ver isso aqui fácil de eliminar. Revalorização de culturas reprimidas. Também nada a ver, né? Inversão de hierarquias estabelecidas. Inversão de hierarquias estabelecidas? Não, as hierarquias permanecem do mesmo jeito, né? Seria mais isso aqui, ó. Sustentação de hegemonias territoriais. Então, no texto, a cartografia é apresentada como um instrumento para quê? Sustentação de hegemonias territoriais. Os poderosos, eles usam a cartografia para dar sustentação aos seus domínios, né? Basicamente. Questão 83, letra A. Então, aqui a gente foi para 83 e agora, avançando, vamos subir mais um pouco, mais uma questão aqui relacionada à geografia, que eu marquei aqui, vamos ver essa 73 aqui, ó, 73, que ele vai falar aqui da literatura de cordel, vai falar sobre as capas, vai falar assim, ó, vamos para o enunciado primeiro, né? No início do século XX, a incorporação da técnica de produção descrita no texto promoveu uma renovação de quê, né? A incorporação de técnicas de produção descrita no texto. Então, qual foi a incorporação de técnica descrita nesse texto aqui? Vamos ler o texto, ó. As capas, não gosto quando acontece isso aqui. Diz assim, ó, as capas dos folhetos de cordel já estão ilustradas por postais fotográficos, desenhos ou fotogramas de filmes. Demoravam mais de uma semana para serem transformados em clichês em Recife e Fortaleza,
o que levou a que sapateiros, a que santeiros e artesãos locais fossem requisitados para cortar na umburana, madeira preferida para o taco xilográfico, que facilitava no entalhe e abundância, princesas, dragões e cangaceiros. Um texto de 1983, adaptado aqui da revista Estudos Brasileiros. E aí ele pergunta aqui o seguinte, né? Qual é essa técnica de produção desse escrito? Promover o quê? Uma renovação de quê? Então é a inserção de imagens nos textos, né? Lá nos primórdios do jornalismo. E aí ele fala que essa introdução desse tipo de ilustração, o que promoveu? Manifestação jornalística, narrativa literária, indústria regional, estética editorial ou cultura erudita. Bom, a gente só pode marcar aqui estética editorial, né? 73, então letra D, estética territorial, porque só podia ser isso aqui. Tá tratando de quê? De xilogravura, tá se tratando de inserção de imagens em textos, que é uma inovação para aquela época, né? Um texto que não é muito da geografia, eu acabei respondendo aqui, né? Aqui nós temos a 70. A 70 vai falar de quê? Ó, de acordo com o texto. Espera aí que tá saindo aqui um traço que eu não quero. Aqui, ó, de acordo com o texto, o território, aí fala de território, torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de intensificar o quê? Então aqui, ó, é assim, o texto diz o seguinte: cada objeto é em si mesmo um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transportes públicos com horários regulares e conhecidos, e se no seu próprio interior as atividades não estivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos, os portos, as redes rodoviárias de um país e, sobretudo, a rede ferroviária. São exemplos de objetos complexos e sistêmicos. Então ele está falando aqui sobre o sistema de funcionamento das vias e do funcionamento de toda uma cadeia econômica, porque existe essa lógica de fluxos, ou seja, transportar, levar, trazer, estacionar, fazer todo esse movimento faz com que funcionem sistemas que não funcionaria, como por exemplo o shopping não funcionaria se não fosse servido constantemente por essas vias rápidas, né? Estacionamentos, sistemas de transportes públicos, horários adequados. Se não fosse isso, eles não poderiam funcionar, né? Então aí a pergunta é, de acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de quê? Com a finalidade de dinamizar os fluxos. O que são os fluxos? Os transportes, né? Então aqui a resposta só pode ser essa aqui, ó, porque não pode ser nada a ver com distribuição de renda, não tem nada a ver com concentração da produção, nem desregulamentação do mercado, muito menos desindustrialização da economia. Ele está falando basicamente dos fluxos, que são os meios de transporte, das mercadorias, das pessoas, dos comerciantes, dos consumidores e tudo mais. Isso tudo exige o quê? Exige ali uma rede rodoviária, uma rede ferroviária, uma rede fluvial. Existe uma série de redes que a gente na geografia chama de fluxos. São os fluxos e os fixos, né? Você tem lá uma fábrica, é um fixo, uma rodovia por onde está circulando o transporte das mercadorias das pessoas, são os meios fluxos, né? Bom, e aqui nós vamos para... Deixa eu ver se tem mais questões. Tem bastante questões, né? Ainda, ó. Tem bastante questões que dá para a gente analisar. Eu não sei se eu vou responder todas hoje. Eu acho que eu vou
Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo, 29 minutos. Eu vou deixar as próximas questões para um próximo vídeo. E aí, se você estiver aí acompanhando, é bom deixar aí seu like e um comentário. E diga se você entendeu, se você não entendeu, e a gente vai comentar aí mais um pouco sobre esses assuntos da prova aqui do Enem 2024. Eu estou respondendo aqui as provas de geografia humana, especificamente as questões que eu sou especialista na área, que é a matéria, a disciplina de geografia. Então valeu por você ver e tamo junto.